Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a minha vida também, né? É muito gratificante nós chegarmos ao final da conferência, o que também já nos deixa saudade, que a gente já fica pensando na próxima. A gente não para, né? Tem que ficar sempre pensando e buscando edificar o reino de Deus, né? Antes de a gente começar a nossa exposição, eu queria fazer uma indicação de uma literatura que sempre é costume nosso, está indicando vários livros. Tivemos ontem uma livraria aqui maravilhosa. Aqui, você não teve aqui, mas próximo ano venha, nos outros dias, tem sempre uma livraria. E esse livro aqui é um livro do John MacArthur, onde ele tem o título Pense Biblicamente, Recuperando a Visão Cristã de Mundo. Aqui nós temos vários cooperadores com o John MacArthur, o pastor John MacArthur. São vários pastores que escrevem esse livro. Tem temas maravilhosos para que você possa moldar a sua mente, a escritura. Por exemplo, tem um título aqui de um capítulo que é Cultivando uma Mentalidade Bíblica. Temos um outro que é Compreendendo um Pecado, Compreendendo a Criação. Tem um aqui que é excepcional, que trata Traçando um Perfil Masculino Cristão. Muito bom esse capítulo. Também tem um para as irmãs que é Retratando a Feminilidade Cristã. Então esse livro ele trabalha a nossa mente, ele trabalha a cosmovisão que nós temos a respeito do mundo, de tudo que acontece no mundo, com a base da Escritura. Se depois você não vai gravar, mas se quiser depois você me procura, anota direitinho o nome dele, e eu indico você ter ele em casa e lê-lo, porque realmente você não pode passar dessa vida sem ler esse livro, não. Fora a Bíblia, é claro, né? Só para deixar bem claro como ele é bom. Amém? O nosso tema de hoje é Perseverando na Comunhão do Corpo. Perseverando na Comunhão do Corpo. E nós vamos ler 4 textos bíblicos, e eu quero que você já vá buscando aí na sua Bíblia e já vá marcando aí com os dedos. Você vai ter que ter uma perícia agora, porque vamos ler 4, você vai ter que marcar os 4 cantos aí para a gente ler, mas vamos ler devagar, vai dar tempo lermos. Primeiro é Atos 2, Atos capítulo 2. Segundo é Efésios. Aí depois nós voltamos para Romanos. E depois vamos para Hebreus. Vamos começar com Atos. Abra logo em Atos que eu espero você achar, tá? Atos 2, 46. Tá? Os textos estão aqui. Atos 2, 46. Então vamos ler Atos. A gente vai ler os versos, depois a gente vai orar. Atos 2, 46. Todo mundo já achou? Amém? Então vamos lá. Atos 2,46 diz o seguinte: Todos os dias continuavam no pátio do templo, partindo o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Todos os dias continuavam no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Efésios 4, 15 a 16. Os irmãos que estão com o smartphone aí, né, que ele abra logo, né, porque tem uns que demoram, né. O meu demora demais. É por isso que eu prefiro o papel. Efésios 4, 15 e 16 diz o seguinte: Antes, seguindo em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Agora vá para Romanos. São 4 textos independentes, mas que tratam do mesmo assunto. Romanos 12, 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5. Diz assim:
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Nós estamos ligados uns aos outros. E por último, Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Diz assim, Hebreus: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia que é o dia de Cristo, o grande dia, o dia D. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, Senhor, toda honra e toda glória te pertence, Pai. Obrigado, Senhor, por esses dias maravilhosos na tua santa presença, sendo nutrido, Senhor, com a tua palavra, Senhor, sendo aperfeiçoado, Senhor, através da comunhão, Senhor, através do partir do pão, Senhor. Deus, obrigado porque aqui somos igreja, somos corpo de Cristo, Pai, reunidos para glorificar o teu nome e ouvir a tua voz. Senhor, que a nossa mente e o nosso coração estejam, Senhor, voltados nesse momento para ouvir a tua palavra, para entender aquilo que a tua palavra, Senhor, vem a expressar, Senhor, em relação a nós, em relação a ti, em relação à igreja. Deus nos abençoa e que teu Espírito trabalhe, Senhor, como te apraz, Pai, em nossa mente e em nosso coração, unicamente com um propósito, para o louvor da glória do teu nome. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender com bastante clareza quando nós vamos tratar sobre o assunto o corpo de Cristo, é que, primeiro, o corpo de Cristo nas Escrituras é retratado como a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. E segundo, a igreja que é chamada no Novo Testamento de eclesia, ela é pessoas, somos nós. A igreja somos nós, cada um daqueles que tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Cada um daqueles que ouviram o chamado de Jesus Cristo, se arrependeram dos seus pecados e entregaram sua vida para Ele. Essas pessoas, elas são igreja. A igreja não é o templo em si. A igreja não são os tijolos, o cimento, a edificação. Não, não é. Somos nós. A igreja é eu, é você. Somos pessoas renovadas com uma nova vida dada por Cristo Jesus através do novo nascimento. Por isso nós devemos lembrar muito bem de Atos 17, versículo 4, que diz: Deus não habita em tendas ou santuários ou templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde é que Ele habita? Aí nós vamos para 1 Coríntios 6,19 e encontramos a resposta lá. Lá em 1 Coríntios 6,19 diz: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito, que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus? Veja, esses dois versos, um diz que Deus não habita em santuário nem templos feitos por mãos. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito. Eu e você somos o templo do Espírito. Resolveu Deus que o seu Espírito habitaria em nós. Então, a igreja do Senhor Jesus é você, meu irmão. A igreja do Senhor Jesus é onde você estiver reunido com outros irmãos, onde a palavra do Senhor é exposta e o nome dele é exaltado. Ali há verdadeiramente uma igreja do Senhor. E quando falamos em perseverar na comunhão do corpo, que é o nosso tema de hoje, isso significa perseverar em Cristo.
através do corpo, que é a igreja, na qual ele é o cabeça. A igreja, ela é a representação visível do povo de Deus nessa terra. Quem está inserido no corpo é participante da igreja. Ontem o pastor Tiago falou que não existe a possibilidade de você dizer que é igreja, dizer que é corpo e viver fora do corpo. E realmente não existe essa possibilidade. A Bíblia diz que aqueles que são corpo, que são igreja, estão inseridos no corpo a qual Cristo é cabeça. Nós não encontramos nas Escrituras aqueles que amam a Deus e não estão inseridos no corpo, não querem conversa com o corpo. Existem muitos cristãos que pensam ou acham que não é importante estar inserido na igreja, participar, ir aos cultos, ser assíduo, se congregar. E isso é um grande engano, irmãos. Isso é um grande engano. Nós temos um problema que tem crescido muito, que é o chamado os desigrejados. Eles têm uma concepção de corpo de Cristo muito equivocada. Esse grupo de pessoas surgiu já há um bom tempo, mas nos últimos 10 anos esse grupo ele tem avançado, ele tem crescido. E principalmente um dos meios que essas pessoas têm se alimentado desse veneno mortal para a alma dos desigrejados é através da internet. A internet, ela nos dá muitas coisas boas. Ela tem muita coisa boa para a gente lá, mas também tem muito nó para engodar as nossas almas ali. Então, esse sistema de pessoas chamados desigrejados tem crescido muito nos últimos 10 anos. E em geral, ao estudar esse movimento, nós notamos 2 tipos de desigrejados. 2 tipos. Os feridos, o que eu chamo de os feridos, e o que eu chamo de os ativistas. São 2 tipos de desigrejados, certo? Os feridos. Quando nós conversamos com algumas pessoas que se intitulam como desigrejados, que não querem mais ir à igreja e dizem que querem Jesus, mas não querem a igreja, que é um problema, é um equívoco. Notamos que em alguns casos existe uma certa legitimidade em seu discurso. Entenda o que eu estou querendo dizer. Em alguns casos, existe uma certa legitimidade em seu discurso pelo fato de terem sido enganados, extorquidos ou feridos por seus pastores ou por sua liderança. Lideranças inescrupulosas que não respeitam aquilo que a Escritura diz a respeito de liderança e liderados. Existem esse tipo de liderança. Infelizmente, são os falsos mestres, os falsos pastores. Com isso, criou-se nessas pessoas, nesses desigrejados, uma autodefesa em seu coração, que se manifesta na exclusão da igreja, não querer mais conversa com a igreja, ou na aversão à igreja, que acaba sendo a mesma coisa, pois eles não querem mais passar justamente por aquelas experiências que tiveram, que magoaram a sua vida e que realmente deixaram feridas em seu coração. Eles não querem mais ter, ou eles não querem mais tentar ter essa experiência negativa com a igreja. Então existe esse tipo de caso, mas é tratável isso. Sendo preciso mostrar a essas pessoas que a Escritura nos chama a olhar para Deus e não para o pecado dos homens. Não para o pecado das lideranças. E assim perdoar essas pessoas e procurar uma igreja que tenha a palavra de Deus em alta estima e que o verdadeiro evangelho seja pregado ali, para que ela possa ser cuidada por uma nova liderança e para que ela venha se congregar e esses irmãos voltarem ao convívio da igreja, que é da onde eles não deveriam ter saído. Existe esse tipo de pessoa, que são os feridos, mas que eles voltam depois para a igreja quando nós conversamos com eles, explicamos que eles devem perdoar o ocorrido e buscar uma igreja que realmente é séria, uma igreja que tem a Escritura em primazia, a glória de Deus como centro, para que eles possam se congregar. Mas também existe os ativistas. Esse aqui é um grupo pernicioso, e esse grupo dos desigrejados ativistas, eles lutam contra o próprio Cristo, irmãos. Eles lutam contra a própria instituição de Deus. Ele não somente luta ferrenhamente contra todo tipo de igreja institucionalizada, usando distorcidamente a palavra de Deus, quando eles dizem que eles têm um discurso assim:
que nem eu falei para vocês agora, olha, nós somos igreja, não precisamos de templo nem nada, nós somos. Mas também eles têm aversão a todo tipo de liderança, eles não atentam às orientações bíblicas para as reuniões corporativas, que é a realidade do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo é o maior plantador de igreja que a gente tem no Novo Testamento, e eles têm aversão à liderança, a tudo aquilo que eles tenham que prestar contas. Essas pessoas, elas têm feito um grande estrago na vida de muitas pessoas, que se deixaram enganar por suas conversas falsas a respeito da igreja. Que nós não precisamos de igreja, que nós não precisamos dizimar na casa do Senhor, ofertar, viver em comunhão, etc. Irmãos, a igreja do Senhor é bela. A igreja do Senhor Jesus, ela é maravilhosa. E o Senhor a ama. Ele morreu por ela. Aqueles que militam contra a igreja do Senhor, lutam contra o próprio Deus. Isso é muito sério. Fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E precisamos perseverar até o fim das nossas vidas. Mas você pode perguntar, Flávio, quais são os motivos pelo qual devemos perseverar na comunhão do corpo de Cristo? Quais são os motivos que a palavra de Deus, que encontramos na Escritura, o que ela nos aponta para que perseveremos na comunhão do corpo de Cristo? Quais são os princípios que precisamos guardar em nosso coração para que venhamos a perseverar no corpo de Cristo? Eu quero ver hoje com vocês, com os irmãos, 4 motivos ou 4 princípios que encontramos na palavra de Deus em por que devemos perseverar no corpo de Cristo. Precisamos perseverar no corpo de Cristo. E eu quero ver, primeiramente com vocês, e dizer que o corpo de Cristo é um lugar de adoração. O corpo de Cristo é um lugar de adoração. Nós lemos em Atos 2:46, no começo, que dizia que todos os dias continuavam no pátio do templo, partiam pão em suas casas, junto participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Compreendemos que qualquer lugar em que você possa estar, irmãos, qualquer lugar é lugar de adoração. Você pode estar no seu quarto, você pode estar na sua sala, você pode estar no seu trabalho, você pode estar no seu carro, você pode estar na escola, na faculdade, no hospital, em qualquer lugar, é um lugar de adoração para você. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar que você esteja. Não existe limitação de espaço, não existe limitação espacial para adorarmos a Deus. Não existe. Mas, quando falamos em corpo de Cristo, sendo a igreja, nós que somos a igreja, inevitavelmente nós falamos de relacionamentos, pois fomos feitos para nos relacionarmos. Então, nesse contexto de relacionamento do povo de Deus, que é expresso pela igreja, por várias igrejas que nós encontramos, chamado de igreja local, temos ali um ajuntamento do corpo de Cristo, como igreja, adorando a Deus em coletividade, o que chamamos de adoração corporativa. E essa realidade de ação corporativa é desde o Antigo Testamento, irmãos. Deus sempre reuniu o seu povo para adorar Ele em comunidade, de maneira corporativa, de maneira coletiva. Se você ler todo o Antigo Testamento, você vai ver que o povo pecava, né? Nós temos um ciclo vicioso do povo de Israel, que era: eles estavam em tremenda agonia, em tremendo problema, e eles rogavam a Deus, Deus vinha, salvava, aí Deus ajuntava o povo, aí o povo ia, pecava de novo, aí o povo se desesperava, orava a Deus, Deus vinha, salvava de novo, e era nesse ciclo direto. Mas Deus sempre reunia o seu povo para adorá-lo. O Wayne Grudem é um grande teólogo, ele tem uma teologia sistemática maravilhosa em que ele trata sobre igreja, e lá ele diz que no relacionamento com Deus, o propósito da igreja é adorá-lo. A igreja está aqui no mundo como um grande baluarte de adoração a Deus. Creio, com certeza, com base nas escrituras, que se a igreja ainda não estivesse no mundo, o mundo já teria se deteriorado. Por isso que somos chamados como sal, para salgar esse mundo. Vemos essa realidade da igreja como lugar de adoração quando nós olhamos para
Paulo ordenando à igreja de Colossos que louve e adore a Deus, lá em Colossenses 3,16, quando ele diz: com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração, louvem a Deus. Você sempre vai encontrar a adoração a Deus ligada a adorem em termos coletivo. Geralmente você não vai encontrar termos isolado e solitário, né? Não precisa eu vou adorar a Deus, eu vou para o monte. Se você quiser orar no monte, pode ir, não tem nenhum problema. Mas a sua oração lá no monte vai ser a mesma oração na sua casa. O mesmo Espírito que está lá vai estar na sua casa, vai estar dentro do carro, vai estar onde você estiver. Quando nós nos juntamos como igreja, como corpo de Cristo, a adoração coletiva é onde Deus institui isso e se faz presente. Diz que Deus, Ele anda no meio do seu povo, quando o seu povo está reunido em adoração. Irmãos, quando você vier se reunir com o corpo de Cristo, seja aqui na Bela Vista, seja em outra igreja, vá para adorar a Deus. Não faça nada menos do que isso, vá para adorar a Deus. O corpo de Cristo, ele é um lugar de adoração. Venha para adorar a Deus, não venha preocupado com nada. Adore a Deus, entregue a Ele suas angústias. Adore a Deus, entregue a Ele seus temores. Adore a Deus, entregue a Ele suas aflições. Entregue a Ele também suas alegrias. Entregue tudo a Ele e o adore quando você estiver na igreja. Existe um hino da harpa cristã que eu acho fantástico e ficou na minha cabeça, eu pensando sobre adoração, que é o hino de número 577, que é Em Fervente Oração. No refrão dele, né, na parte que a gente canta mais, diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares faltar. Isso é adoração, irmãos. Quando você vir para a igreja do Senhor, quando você vir adorar a Deus, se reunir como corpo de Cristo, venha para adorar. Deixe tudo no altar do Senhor. O corpo de Cristo é lugar de adoração. Adore ao Senhor. Se você fizer isso, vai acontecer algo na sua vida grandemente. O Senhor irá te conduzir, pois o corpo de Cristo é também um lugar de condução, que é o nosso segundo ponto. O corpo de Cristo, ele é um lugar de condução, é um lugar de ensino, é um lugar de instrução. Eu peço, irmão, por gentileza, que abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler uns versículos. Efésios 4. Nós vamos ler esses versos aqui de 11, a partir do 11, e você vai ver essa realidade da igreja como sendo um lugar de ensino, de instrução, de condução. Na igreja é que somos alimentados por Deus, é na igreja que crescemos em graça e conhecimento de Deus. E como é que ele faz isso? Vamos ler Efésios 4, a partir do 11. Os irmãos acharam já? Amém? Então vamos lá, Efésios 4:11 diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que sejamos não mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele
todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. O corpo de Cristo é um lugar de edificação. O corpo de Cristo, ele é estruturado, irmãos, por Deus, de tal forma que os membros do corpo sejam edificados, cresçam, cumpram o seu propósito no corpo, que não sejam enganados como crianças, que sejam firmados na verdade, na vontade de Deus, revelada na Escritura, através do ensino e da pregação da palavra. Qual é o intuito de toda essa condução de Deus no corpo de Cristo, na vida dos membros? É o que nós lemos agora, que alcancemos a unidade na fé e do conhecimento do Filho de Deus e venhamos a ser maduros, para seguirmos a vontade em amor e crescer em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Ouça, irmãos, a instrução vem através da igreja, é por isso que você só deve estar se alimentando nessa condução do próprio Deus por meio da sua igreja, da ministração da sua palavra. A sua mente, ela deve ser moldada pelas Escrituras, e isso Deus faz em você através da exposição da palavra na igreja do Senhor. Por isso é que o corpo de Cristo é um lugar de condução, é onde Deus te conduz na vontade dEle, é onde Deus conduz os teus passos para que você faça a vontade dEle. É porque a palavra de Deus é que nos santifica, e é ministrada na vida da igreja, e a nossa mente é transformada. David Jackman, ele disse que a minha mente é a área de controle central da minha personalidade, e a santificação é a submissão cada vez maior da minha mente ao controle do Espírito. E como é que o Espírito Santo controla a nossa mente? Através da palavra, através da condução de Deus em nossa vida. E você pode até perguntar assim, você pode falar, mas Flávio, eu posso assistir pregação na internet, eu posso ler livros e ser instruído na palavra. Eu não preciso me congregar. Eu não preciso estar na igreja local para ser conduzido por Deus. Se você pensa dessa maneira, você está se esquecendo que a própria instrução e condução de Deus em nossa vida se faz no contexto, como eu já disse, de relacionamento. Nunca de solidão, nunca sozinho. Sempre no contexto de membros se unindo, formando um corpo. E nunca um corpo se formando para ser um membro. O que acontece é que tem pessoas que acham que o corpo gira em torno dela, que é membro, fora do corpo. Não existe. Arranque seu dedo e coloque ele em cima da mesa e fique olhando para ele. Aí você fica olhando. Você não vai morrer, tá? Você não, mas o dedo morre. O dedo morre. E você quem é aqui na história? Você é o dedo. Você é o dedo. Se você for arrancado do corpo, você vai morrer espiritualmente. É por isso que o corpo de Cristo é um lugar de comunhão. É um lugar onde estamos juntos e crescemos juntos. O corpo de Cristo é um lugar de comunhão, é o nosso terceiro ponto aqui, é um lugar de unidade. Romanos 12, 4 e 5 nós lemos, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também é Cristo em nós, que somos muitos, formando um corpo, e cada membro está ligado todos aos outros. Irmãos, nós estamos ligados uns aos outros. Se você é igreja, você nunca vai poder dizer que está só. A não ser que você queira se isolar. A não ser que você queira se isolar. Mas aí, quem sabe, Deus vai lá, né? E arrasta você de volta e os meios dele. Com graça, justiça, misericórdia, ele age do jeito que ele quer. Mas o corpo de Cristo é um lugar de comunhão, irmãos. De unidade. A gente não pode esquecer disso. Perseverar no corpo de Cristo é ter comunhão com os outros membros. Nós precisamos combater o egoísmo de querer ver as pessoas do nosso jeito e aprender a amá-las do jeito que elas são. Não estamos dizendo que vamos tolerar os pecados dela, não. Mas todos nós somos diferentes, irmãos. Eu não vi aqui ninguém que tenha a sobrancelha igual a minha aqui hoje.
Como minha querida esposa me chama de monocelha, é só uma, né? Isso é para proteção, né, da caixa craniana. Ninguém aqui é igual, todos nós somos diferentes, mas Deus nos coloca de uma maneira que a gente se apega tanto às pessoas, totalmente diferente. Tem coisas que eu faço que tem pessoas que não gostam, tem coisas que a pessoa faz que eu não gosto. Eu vou deixar de amar essa pessoa? Não. Por quê? Porque existem mais coisas que nos unem do que nos separam, irmãos. O corpo de Cristo é formado, o corpo de Cristo é um milagre muito grande. É que nem um casamento, né? É por isso que o casamento é muito semelhante à igreja, né? Na Bíblia é descrito o casamento como, descreve muito essa figura, esse tipo de igreja. Porque no casamento você tem duas pessoas completamente opostas e que se unem com o propósito de se amar, sendo que um odeia as coisas do outro, muitas vezes. Como é que pode um negócio desse? É Deus que junta, né? Na igreja é do mesmo jeito. É interessante que você pode estar em qualquer lugar do mundo. Quando você conversa com uma pessoa, se ela for crente, você for crente, pronto. Parece que você já conhece há 10 anos, você começa a conversar com ela, e é um negócio fantástico. E você não sabe nada dela, mas é o mesmo espírito, a mesma fé. E vocês compartilham de uma alegria que só vocês estão conversando e o outro povo foi lá falar, esse povo é doido. E vocês conversando e se alegrando na conversa. Porque é algo fantástico a igreja do Senhor. Comunhão. A igreja é um lugar onde Deus nos molda através da comunhão dos nossos irmãos. Quem aqui nunca foi edificado por um irmão, ajudado em tempos de angústia, ou se alegrado em tempos de regozijo? Quem aqui não se dispôs a orar pela causa de um irmão? Isso é comunhão, orar um pelos outros. Quem aqui não aprendeu a perdoar um outro irmão? Porque teve raiva do irmão e tinha que perdoar o irmão. Então você aprende a perdoar no corpo de Cristo. Muitos dizem assim, eu só vou perdoar porque Jesus mandou, porque senão eu não perdoava. Mas tem que perdoar. Porque aquele que foi perdoado, se negar perdão é porque não sabe o valor do perdão e não conhece o seu pecado. Tem que perdoar. E não é fácil perdoar. É um exercício de glorificação do nome do Senhor quando nós perdoamos. Quem aqui não aprendeu que quando estamos juntos somos mais fortes, conseguimos avançar mais longe e nos fortalecemos no Senhor? Quem aqui nunca percebeu que Deus se manifesta na comunhão dos santos em sua igreja, na comunhão do seu povo? Então por que pensarmos em não termos comunhão na igreja local? É loucura, irmãos, nós não comungarmos da comunhão. É loucura. Foi Deus quem instituiu isso. Aprove a Deus fazer a igreja assim. Lembre-se do Salmo 133 que nós lemos aqui no começo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Aí o último verso, que é o verso lá diz, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A comunhão nos concede vida de Deus uns com os outros. Somos fortalecidos com os nossos irmãos. Aprendemos de Deus com os nossos irmãos. A comunhão, ela é algo que necessitamos em nosso ser como um membro do corpo de Cristo. Então, tenha comunhão com o corpo de Cristo, irmãos. Você será trabalhado por Deus e crescerá maravilhosamente. Você foi colocado no corpo de Cristo com o propósito de, primeiro, adorar a Deus, como vimos, que o corpo de Cristo é um lugar de adoração. Segundo, ser conduzido por Deus através da sua palavra, no poder do Espírito. O corpo de Cristo é um lugar de condução, de ensino, onde Deus lhe conduz de acordo com a sua vontade na palavra. O corpo de Cristo também é um lugar de comunhão, como acabamos de ver, e também para você perseverar até o fim, que é o nosso último ponto. O corpo de Cristo é lugar de perseverança. É um lugar de salvação, irmãos, o corpo de Cristo. Hebreus 10, 24 e 25, que lemos no começo, diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. O autor de Hebreus aqui, ele nos chama a essa perseverança,
de nos reunir, de nos congregar, e não abandonar essa prática como estava acontecendo lá no começo do século, com muitos judeus que se converteram ao cristianismo e que por causa da perseguição eles estavam abandonando as suas igrejas, a comunhão do povo. E aqui o autor de Hebreus, que não é conhecido, o autor de Hebreus, ele diz que nós não deixemos de nos reunir como igreja. Por quê? Porque é onde nós nos encorajamos, é onde nos fortalecemos. Às vezes tem dia que você está fraco, outro irmão está forte, vem, ele ajuda, aí depois troca-se e a gente vai se segurando, todos de mão dada a gente vai andando. Irmãos, tem dia que a gente vem para a igreja, só misericórdia, né? Como muitos dizem. E de repente basta um abraço de um irmão, a paz do Senhor, você se revigora. Quem nunca chegou na igreja assim de maneira abatido, assolado, e saiu da igreja alegre, firme, perseverante? Porque Deus age no meio do seu povo. O Espírito de Deus trabalha em nosso coração, em nossa vida, nos fortalece, nos anima, nos instrui, nos dá a fortaleza de seguirmos perseverando no corpo de Cristo. Ficar longe da igreja, irmãos, ficar longe dos irmãos, ficar longe do corpo de Cristo é um grande perigo. Tente lembrar de alguém que se afastou da igreja e cresceu espiritualmente em maturidade, graça diante de Deus e diante dos homens. Tem alguém aqui que lembra de alguém que se afastou da igreja e cresceu em graça, em conhecimento e começou a pregar a palavra? Não tem, irmãos. Tente lembrar de alguém que se afastou da igreja e melhorou como pai, como mãe, foi um esposo dedicado, levando flores para a esposa, café da manhã, e tu vai sair da igreja, agora eu vou dar um café da manhã, vou levar minha esposa para jantar e vou pagar picanha importada para ela. Não tem, irmãos. Só quem está na igreja muitas vezes faz isso. Né? Por quê? Porque ele aprende na igreja, o homem, que ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa tem que ser submissa ao marido para que ele seja um homem de Deus, para que ela seja uma auxiliadora dele. Tente lembrar de algum filho que tenha se tornado melhor aos pais, mais obediente quando ele deixou de se congregar. Ah, agora que eu saí da igreja, meu filho está uma bênção. Quando estava na igreja, ele não era um bom filho. Não tem. Agora, tente lembrar de pessoas que quando deixaram a igreja, se afundaram espiritualmente e perderam Deus de vista. Aí você vai lembrar de muita gente, infelizmente. Você vai lembrar. O corpo de Cristo é lugar de perseverança, porque é por meio do corpo que nós temos os meios de graça de Deus para manter a nossa fé e esperança aquecida pela adoração, ensino e comunhão. Esses três princípios nos fazem perseverar. E por que temos que perseverar no corpo de Cristo? Em Mateus 24, 13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você tem que perseverar, meu irmão. Você quer ser salvo? Persevere, lute. Ou seja, sua salvação, ela se evidencia na perseverança. E como perseverar fora do corpo de Cristo? Quem está fora não é do corpo. Como é que você vai perseverar? A perseverança no corpo de Cristo produz algo em nós, irmãos, que é maravilhoso. Que é um caráter aprovado, que diz lá em Romanos 3,4. Lá diz que não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A perseverança no corpo de Cristo produz em nós um caráter aprovado por Deus. Quem aqui quer ter um caráter aprovado por Deus? Nós queremos ser aprovados por Deus. Então persevere no corpo, meu irmão. Seja perseverante na fé, esteja unido, ligado ao corpo de Cristo, que se você fizer isso, você vai poder dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, ou seja, perseverei a carreira,
guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. É por isso que temos que perseverar. Para concluir, eu quero contar uma ilustração para vocês acerca dessa questão da unidade do corpo, de como somos diferentes, mas temos um cabeça, e nós somos esses membros que devemos estar perseverando em comunhão como o corpo de Cristo. Conta-se que em uma carpintaria, certa vez, houve uma estranha assembleia, uma eclesia, houve lá naquela carpintaria, um ajuntamento. Foi um verdadeiro bate-boca ali para acertar algumas diferenças que estavam se apresentando ali. E ali foi um bate-boca das ferramentas. O martelo exerceu a presidência ali da assembleia. Era o presidente da assembleia, o martelo. Mas os participantes lhe falaram que ele teria que renunciar. Por que o martelo tinha que renunciar? Porque ele era demasiadamente barulhento, o martelo. E ele batia muito e passava todo o tempo golpeando todo mundo. O martelo aceitou a sua culpa, mas pediu também que fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Não, eu saio, mas o parafuso também sai. Então, diante do ataque, o parafuso concordou. O parafuso não falou nada, não, eu concordo. Mas também eu peço que, se eu for expulso, eu quero que a lixa também seja expulsa. Dizia que a lixa era muito áspera no tratamento com os demais, lá na oficina. Entrando sempre em grandes atritos a lixa. A lixa também acatou com a condição de que expulsasse a trena, o metro. Porque sempre media os outros segundo a sua medida, como se for o único perfeito. A trena ia lá e media todo mundo do jeito dela. Pense numa confusão. Então, naquele momento daquela assembleia das ferramentas, entra o carpinteiro. O carpinteiro entra, junta o material, as ferramentas e começa a trabalhar. Utilizou justamente o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Os que estavam em assembleia. E começou, então, com aquelas ferramentas, o carpinteiro transformou uma madeira muito rústica em um lindo móvel. E quando terminou, quando a carpintaria fechou, novamente, a assembleia começou a confusão novamente. Só que agora o serrote tomou a palavra. O serrote chegou, se colocou e falou: senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro não trabalha com nossos defeitos. O carpinteiro trabalha com as nossas qualidades, com os nossos pontos fortes é que o carpinteiro trabalha. Assim, proponho abandonarmos essa discussão tola e nos concentramos em tarefas construtivas nessa oficina. Quem queria ser o serrote, hein? A proposta foi aceita ali pela lixa, pelo martelo, pelo parafuso e pela trena. E todos se sentiram uma verdadeira equipe, começaram a produzir objetos de qualidade, unidos no mesmo propósito, sem estar olhando nenhum para o defeito do outro, e ali eles foram hábeis na mão do carpinteiro. Em 1 Coríntios, irmãos, 12 e 18 diz assim: o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. E Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, como lhe aprouve. Irmãos, nós somos essas ferramentas nas mãos do carpinteiro. Devemos nos colocar à disposição dele para que ele nos use, para que possamos edificar o seu corpo, o corpo de Cristo, edificar a nossa vida, perseverar na comunhão dos santos e assim glorificar o seu nome, porque um dia esse carpinteiro vai voltar, vai levar a sua igreja e fazer um novo céus e nova terra para estarmos inseridos lá. Então, chegando ao fim dessa conferência, nós podemos contemplar que estamos perseverando na comunhão do corpo,
Por quê? Porque adoramos ao Senhor como corpo nesses dias, fomos conduzidos, ensinados e aperfeiçoados por sua palavra, tivemos comunhão uns com os outros. É maravilhoso isso, irmãos, é maravilhoso. Que o Senhor seja louvado, e a Ele a glória por trazer à mente e ao nosso coração preciosas verdades para o fortalecimento dos membros do corpo de Cristo, a igreja, que é eu e que é você. Amém? Vamos orar. Senhor, tributo toda a honra e toda a glória a Ti, Pai. Que um dia possamos estar diante de Ti, Senhor, perseverantes na fé, e nos encontrar contigo, Senhor, face a face, e olhar para trás e ver quão grandemente fomos abençoados com a Tua graça em nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, a mantermos, Senhor, os nossos passos, Senhor, no Teu caminho, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Deus, nos dá da Tua graça, Senhor, derrama do Teu Espírito em nós, para que possamos comungar como igreja, viver como corpo, Senhor, e perseverar nesse corpo maravilhoso que é a Tua igreja pela qual Tu morreu, Senhor. Deus, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.